Revelações assombrosas da fazenda, 15 histórias sinistras que aterrorizam gerações. A brisa da noite parecia sussurrar segredos antigos, enquanto Maria caminhava pelos campos de sua fazenda, uma herança da avó. Olhando para o luar que mal conseguia penetrar o denso manto de nuvens, uma inquietação tomava conta dela. Há semanas a colheita murchara, e o que antes era repleto de vida agora parecia uma sombra da sua antiga glória. O estalar de galhos ao longe fez seu coração acelerar. Mas o que mais a aterrorizava eram as risadas sombrias que quebravam o silêncio da madrugada. Eram vozes roucas, como se risadas de almas perdidas ecoassem pela mata. Com o cabelo arrepiado e as mãos trêmulas, Maria se apressou para casa. No caminho, a figura encapuzada surgiu do nada, como uma sombra fugidia que se misturava ao negrume da noite. O medo a consumia, mas ela insistiu em ignorar, tentando convencer a si mesma de que era apenas sua imaginação. Ao chegar em casa, sentou-se à mesa, lembrando das histórias que sua avó contava sobre mulas sem cabeça e cabeça de cuia. Não eram apenas lendas, mas avisos velados para aqueles que se atreviam a ignorar o poder das trevas. Conforme os dias passaram, as risadas e olhares desconfiados dos vizinhos a perseguiam. Algo estava muito errado, e os rumores se espalhavam como fogo em palha. As gentes a viam como uma ameaça, uma maldição em sua propriedade. Cuidado com a Maria, dizem que a terra dela chamou a sombra de antiga bruxa, ouviu um velho sussurrar. E a verdade é que nas noites de lua cheia, Maria também sentia o peso de olhares invisíveis. Como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. De repente, uma tempestade varreu a fazenda, acompanhada de um vendaval que parecia trazer consigo um prenúncio de tragédia. Roupas voavam, árvores se curvavam, e em meio àquela fúria, desapareceu Ana, sua filha. Como se um sopro do destino a tivesse levado. Desesperada, Maria buscou por ela, gritando seu nome, enquanto os relâmpagos iluminavam a escuridão, revelando breves vislumbres de olhos famintos que a observavam e figuras fugidias dançando à distância. As tentativas de encontrar ajuda entre os moradores se mostraram fúteis. A corrupção e o medo silenciavam a própria voz do desespero. Enquanto a tempestade rugia, Maria decidiu que enfrentaria o encapuzado, vislumbrando que talvez aquele ser estivesse ligado aos segredos da sua família. No momento em que seu coração disparava com a adrenalina, ela percebia que as lendas eram mais reais do que poderia imaginar. Estava prestes a descobrir o que realmente ameaçava não apenas sua vida, mas sua própria identidade. Afinal, quando tudo desmoronava ao seu redor, restava a pergunta: quem realmente era o monstro? O vento uivava como uma alma penada enquanto Maria se aproximava da figura encapuzada, que seguia imóvel nas sombras. Cada passo que dava parecia ecoar em sua mente, um lembrete do desespero que envolvia a busca por Ana. O céu se iluminava intermitentemente com relâmpagos, revelando a silhueta do encapuzado, aumentando seu terror a cada flash. Ela já podia sentir o fedor de algo putrefato, uma presença que parecia emanar não só do homem encapuzado, mas do próprio chão que pisava. Quem é você? Sua voz tremia, mas havia um investimento em seu tom, como se a simples pergunta a fizesse ganhar coragem. O encapuzado não respondeu. Apenas deu um passo à frente, parecendo absorver o medo que emanava dela. Maria já havia ouvido histórias sobre aqueles que se perderam em busca de poder, mas nunca pensou que se veria cara a cara com um deles. Seu olhar furtivo fixava-se na linha do horizonte, onde a tempestade se tornava cada vez mais intensa. A sensação de que ele sabia algo sobre sua filha era palpável. Se você não disser nada, eu vou embora. Maria gritou, surpreendendo-se com sua própria bravata. Mas a verdade era que suas pernas tremiam, quase a levando a recuar. Um riso rouco e profundo escapuliu da sombra. A presença do homem parecia mais densa a cada risada, e Maria apercebeu-se de que havia algo de profundamente maligno em sua essência. Ele se fez mais visível por um instante, revelando um rosto sem forma, como se a própria escuridão tivesse tomado conta dele. Então, como uma lufada de ar gelado, a figura começou a falar. Sua voz era um sussurro, reverberando em seus ouvidos. Você acha que pode me enfrentar? A adrenalina subiu. Maria sentiu sua determinação se reerguer diante da ameaça.
Sabia que não tinha mais escolha, que precisava descobrir o que estava por trás do desaparecimento de Ana. Com um movimento rápido, ela se aproximou mais, fixando os olhos no espaço em que deveria estar o rosto daquele ser demoníaco. Onde está minha filha? Exigiu Maria, a raiva impulsionando, apesar do medo que quase a paralisava. O homem riu novamente, e a tempestade se intensificou, como se o próprio universo estivesse em sintonia com a malícia daquela cena. Ele apontou para a escuridão adiante e, com um gesto dramático, fez o chão tremer sob os pés de Maria. As vozes das almas penadas podiam ser ouvidas ao longe, cada vez mais fortes, como se estivessem convocando-a. O que você procura está além do que você entende. Sua voz tornou-se um eco distante. Naquele instante, uma luz surgiu à distância. Era uma luz estranha, não convencional, mas calorosa. Maria hesitou, dívida entre seguir aquela luz ou encarar a figura encapuzada que a desafiava. Algo dentro dela gritava que a luz era a chave para encontrar Ana, mas o encapuzado parecia ter um controle sobre seu destino, vigiando cada movimento, cada decisão. O movimento de Maria despertou um rugido da tempestade, e a figura encapuzada ameaçou dar mais um passo. Vá, se atreva, mas saiba, existem verdades que não podem ser desenterradas. O coração de Maria disparava. Sua escolha era fundamental. Ir em busca da luz e se expor a um desconhecido ou confrontar aquela entidade sombria que detinha o poder sobre seus medos. E assim, a verdadeira batalha entre a luz e a escuridão começava a formar-se na mente de Maria. O que ela realmente estava disposta a perder para salvar sua filha? No limite entre coragem e desespero, ela decidiu. Mas foi nesse momento que um grito ecoou pela escuridão, um grito que parecia vir de Ana. O que poderia ser? Como o som de um vidro se quebrando, a tensão se apoderou do ar. Seria o momento da escolha ou do fim? As marés do destino estavam prestes a mudar, e Maria, com o coração na garganta, se viu à mercê da escolha que a definiria para sempre. Maria hesitou, paralisada na penumbra. O grito de Ana reverberava em sua mente como um eco distante, ressoando a dor e o desespero que ela tentava ignorar. Ana! Ela gritou, mas a tempestade engoliu suas palavras. A figura encapuzada a observava, uma sombra cheia de encanto maligno. Como se pudesse saborear sua angústia. O chão tremeu mais uma vez sob seus pés, e uma sensação de pavor se apoderou de ela. Se a luz representava a esperança de encontrar sua filha, por que a escuridão a segurava tão firmemente? O encapuzado estendeu a mão como se estivesse convocando-a. O coração de Maria disparava, um tambor de desespero batendo em seu peito. E um impulso primal a fez dançar entre os dois caminhos. Ela sentiu a maciez da luz lá adiante, como um abraço caloroso em um mundo gelado. A escuridão estava viva, pulsando com uma energia perturbadora, mas a luz prometia respostas. Ana! O grito de sua filha ecoou novamente, mais forte e mais próximo, e Maria tomou a decisão que poderia custar tudo. Com um impulso, ela correu em direção à luz, os pés descalços cortando a terra molhada e lamacenta, cada pé no chão ecoando uma promessa de salvação. E então a moeda virou. A tempestade enlouqueceu. Relâmpagos riscavam o céu, e o riso do encapuzado a seguiu, parecendo se transformar em um grito de raiva. Quando chegou a luz, uma energia intensa a envolveu. Era como mergulhar em água quente depois de um longo tempo no frio. Entretanto, ao entrar na luminosidade, uma estranha visão se materializou diante dela. Ela estava no meio de uma sala escura, com paredes cobertas por antiguidades empoeiradas. No centro, uma mesa repleta de objetos estranhos, cada um parecendo vibrar com um poder oculto. Um cheiro de poeira e algo que lembrava a carne em decomposição invadiu suas narinas. Tudo estava em silêncio, como se o mundo exterior houvesse desaparecido. Maria sabia que a escolha que fizera a havia levado a este lugar, e a voz que emanava das sombras era agora uma mistura de sussurros, como se as várias almas aprisionadas ali clamassem por liberdade. No centro da mesa, uma caixa velha pulsava com uma energia sutil, e por instinto, Maria se aproximou. A caixa era pequena e feita de madeira escura, adornada com inscrições que pareciam dançar sob a luz. Não abra, sussurrou uma voz ao fundo, soando como o eco de sua própria consciência. Maria hesitou. Poderia aquela caixa ter a resposta que procurava? Ou seria um portal para algo ainda mais terrível? Enquanto suas mãos tremiam, prestes a tocar a caixa, ela ouviu novamente o grito de Ana. Era diferente, desta vez mais próximo, mais desesperado. Aquele choro atormentador a puxava, infligindo-lhe um tormento emocional que fazia suas entranhas revirarem.
e em seu coração, Maria sabia que aquilo que estava prestes a descobrir iria redefinir tudo o que ela acreditava saber sobre a busca por sua filha. Mas a figura encapuzada não estava longe. O cenário começou a mudar. A sala escura girou como um carrossel, e as vozes se tornaram uivos ensurdecedores. Algo se aproximava, e Maria sentiu que o tempo estava se esgotando. Enquanto ela lutava contra a confusão, uma decisão aterrorizante se formava em sua mente: abrir a caixa e enfrentar o que estava escondido ali, ou fugir antes que a escuridão a alcançasse de novo. Assim, Maria, presa entre o amor incondicional e a proteção do que sempre fez parte dela, deu um passo em direção ao desconhecido. E a luz começou a se apagar. Maria estremeceu quando a luz se esvaiu lentamente, como uma vela se apagando diante de um vento gelado. O ambiente ao seu redor se tornou um labirinto de sombras dançantes, e os poucos objetos na mesa agora pareciam estar prestes a ganhar em vida, uma ansiedade sombria preenchendo o ar. O eco do choro de Ana tornava-se um grito ensurdecedor, fazendo suas orelhas zumbirem. Não havia mais tempo para hesitar. Ao tocar a caixa, uma onda de calor percorreu seu corpo, seguido por uma pressão inigualável, como se a própria sala estivesse a comprimindo. As inscrições na madeira pareciam pulsar, e Maria sentiu um impulso incontrolável de abrir a caixa. Com um movimento rápido, ela levantou a tampa. O que se revelou era uma neblina escura, tão densa que parecia se materializar em formas grotescas. Silhuetas surgiram dentro daquela fumaça, rostos contorcidos de dor e sofrimento, sussurrando palavras que a torturavam. Liberdade, não fuja. O ar ficou pesado, e Maria caiu para trás, aterrorizada, enquanto as almas clamavam por ajuda, suas expressões revelando um vazio infinito. Ela mal teve tempo de processar o que via quando uma das silhuetas se desfez e se materializou diante dela, uma figura familiar, mas distorcida. Era Ana, mas sua pele estava pálida e seus olhos vazios. Maria gritou, tentando tocá-la, mas a filha recuou, como se um muro invisível a separasse. Mãe, você não deveria estar aqui, Ana disse, e sua voz soou como um eco distante. A caixa, ela não é um brinquedo. Você não pode me salvar. Eles querem me levar. Os soluços de Maria se intensificaram. Tudo o que ela queria era proteger a filha, mas ali, naquela sala amaldiçoada, o que ela poderia fazer? O tempo parecia escorregar por seus dedos, e as vozes das almas tornaram-se um coro crescente e desesperado, quase ensurdecedor. Saia! As vozes gritaram em uníssono, e a caixa começou a vibrar, sua energia agora quase palpável, ameaçando se romper. Maria sentiu uma força a puxando para mais perto da caixa. A luz que antes a acolhia agora se tornava opressiva, cortante. Os sussurros transformaram-se em gritos de dor, preenchendo suas veias com terror. Ela percebeu que precisava agir. O encapuzado estava próximo. As sombras estavam se movendo, e o ar estava carregado de um desespero palpável. Se Maria não fechasse a caixa e encontrasse uma maneira de interromper o ciclo de dor, o destino dela e de Ana estaria selado. Num ato de desespero, Maria gritou: "Eu não vou desistir de você, Ana!" E fechou a caixa com força, como um golpe que ecoou pelas paredes da sala. O impacto reverberou, e as vozes se silenciaram abruptamente. A energia vibrante começou a se dissipar, e Maria sentiu um leve toque nas costas, como se alguém a estivesse empurrando de volta à realidade. Porém, a sala começou a desmoronar, e o encapuzado apareceu de novo, sua presença esculpida na penumbra. Ele estava mais próximo, seus olhos brilhavam com uma malícia intensa e profunda. Você não pode simplesmente escapar. O preço que você pagará é maior do que imagina, ele anunciou, com uma voz que soava como a própria escuridão. Maria, ainda ofegante, percebeu que, ao fechar a caixa, o que havia feito poderia ter apenas adiado o inevitável. A luz se apagou completamente e a sala mergulhou em um silêncio mortal. Então veio a pergunta em sua mente, cortante como uma lâmina: e se, na tentativa de salvar Ana, ela tivesse apenas liberado algo muito pior? E ao olhar para a figura encapuzada, um último grito escapou de seus lábios. O grito de Maria se transformou em um eco distante, perdido na penumbra que a cercava. O encapuzado deu um passo à frente, as sombras ao seu redor se contorcendo como serpentes prestes a atacar. O silêncio estava tão denso que Maria podia ouvir seu próprio coração, pulsando em seu peito como uma sinfonia de terror. O que você fez foi apenas uma fração do que está por vir, ele murmurou, o tom de voz tão gelado quanto o vento que atravessava a sala em ruínas. Maria sentiu um arrepio na espinha e um impulso de correr, mas suas pernas estavam paralisadas pela paralisia do medo. O encapuzado estendeu a mão, revelando algo reluzente na palma, um pequeno objeto que parecia um espelho. Era um espelho, mas não era um espelho comum.
A superfície refletiva era negra como a noite, e ao se aproximar, Maria viu rostos terríveis, cada um contorcido em agonia, como se fossem fragmentos das almas que ela havia ouvido antes. Veja, ele ordenou, e as vozes voltaram, sussurrando e gritando, uma cacofonia de dor e desespero. Maria efetivamente se viu atraída para aquele espelho obscuro. Um impulso incontrolável a fez tocar a superfície, e uma onda de imagens a inundou. Ela viu sua filha, Ana, presa em um ciclo de angústia, as silhuetas distorcidas à sua volta. E à medida que a visão se aprofundava, uma maré de verdade começou a tomar conta de Maria. Ela percebeu que a caixa não só aprisionava almas, mas também continha um portal, uma passagem para outra dimensão, onde o encapuzado se alimentava do sofrimento. Você não pode entrar aqui sem pagar o preço, disse a figura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas você já decidiu. Agora aceite as consequências. Maria olhou em volta e viu a sala aos poucos se desintegrando. A estrutura tremia, as paredes se contorcendo como se estivessem vivas. Era como se a própria casa estivesse sucumbindo à pressão da caixa que ela havia fechado. Ela precisava encontrar uma forma de proteger Ana. Enquanto as vozes e os rostos no espelho se tornavam mais intensos, uma ideia desesperada surgiu em sua mente. Se eu sacrificar um pedaço de mim, talvez possa libertá-la. Com o coração disparado, ela gritou: apenas tenho um desejo. Deixe-a ir. Leve-me em seu lugar. O encapuzado parou, sua expressão mudando levemente, como se refletisse um interesse pela proposta. Sacrifícios têm seu peso, mas não são aceitos à toa, ele respondeu, seus olhos brilhando com uma intensidade malévola. O chão sob os pés de Maria começou a se abrir, fissuras se formando como se a própria terra reclamasse sua alma. As vozes agora clamavam por liberdade e desespero, como um coro de almas penadas. A incerteza a envolvia como um manto, e Maria, balançando entre a esperança e o desespero, percebeu que para algumas escolhas, não havia retorno. As sombras começavam a se comprimir, para uma colisão iminente. O encapuzado riu, um som macabro que ecoou pela sala. Você realmente acha que consegue barganhar com o destino? O preço que você está disposta a pagar pode não trazer a liberdade que deseja. Que tal ver a possibilidade de perder tudo? As paredes se estreitaram, e Maria se viu encurralada, o espelho refletindo agora sua própria imagem distorcida entrelaçada com os rostos torturados. E mais uma vez, uma pergunta cortante preencheu sua mente. Até onde ela iria para salvar sua filha? Desesperada, Maria buscou em seus instintos, determinada a impedir que aquilo se tornasse hereditariedade de dor. O encapuzado, satisfeito com o pânico em seu rosto, fez um movimento na direção da garganta de Maria, e suas palavras assombrosas ecoaram na escuridão. Fique à vontade para decidir, mas escolha sabiamente. E nas entrelinhas de seu terror, um pensamento amargo a invadiu. E se a verdadeira tormenta estivesse apenas começando? Maria hesitou, a mente girando em um turbilhão de pensamentos. O encapuzado parecia se alimentar daquela dúvida, a satisfação em seu olhar aumentando a cada batida de seu coração apavorado. Seria realmente possível negociar com um ser tão maligno? O que ele estava planejando, na verdade? Uma leve brisa gelada atravessou a sala, fazendo os cabelos de Maria se arrepiarem. Já não havia mais tempo para hesitar. Com um grito repentino, ela lançou-se para a frente e tocou o espelho novamente, disposta a explorar as profundezas terríveis que o objeto ocultava. As imagens ao seu redor se distorceram, levando-a a um lugar sombrio e desconhecido. Ela se viu em um campo vasto e sombrio, como se estivesse em uma dimensão paralela, onde o céu não era azul, mas um cinza profundo, opressivo. Ao longe, uma figura pequena, parecendo uma criança, estava de costas, olhando para a escuridão. O coração de Maria disparou. Era Ana. Sem pensar, ela correu na direção da figura, mas quanto mais corria, mais longe a criança parecia. Atrás dela, o encapuzado surgia, sua presença ameaçadora acompanhada de uma risada demoníaca que reverberava. Você cometeu um erro terrível, querida. O que você vê não é o que parece. As sombras começaram a se agitar ao seu redor, formando criaturas grotescas e deformadas que avançavam, cegas de fúria e desespero. Maria sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ana, gritou, esticando os braços para a garotinha. Mas a figura girou, e Maria se deparou com um rosto pálido, que não era o de sua filha, mas de um dos rostos torturados que viu no espelho. A criatura gargalhou, uma risada alta e sinistra que ressoava no vazio. Você não pode salvá-la. Assim como não pode salvar a si mesma. Maria recuou, seus olhos lacrimejando de terror. Não, eu não vou deixar você levá-la. Decidida, ela fechou os olhos e se lembrou da saudade, do amor que sentia por Ana. Em um momento de clareza, uma ideia pulsou em sua mente.
Se eu não posso salvá-la sozinha, talvez eu precise de ajuda. As vozes no espelho começaram a sussurrar novamente. Sacrifícios. Sacrifícios, todos exigem um preço. O encapuzado se aproximou, os olhos como brasas. Você percebeu agora que este não é um jogo, não é? Cada passo que você dá é uma escolha e um risco. Lágrimas quentes corriam pelo rosto de Maria enquanto ela buscava um caminho para resgatar sua filha. A escuridão tornou-se mais densa, suas formas distorcidas se aproximando, ameaçando engoli-la. E então ela ficou paralisada em uma epifania. Se o preço era o sacrifício, o que aconteceria se eu trouxesse o que é mais precioso para mim? Não a minha vida, mas a verdade por trás do meu tormento? De repente ela alimentou sua intenção dentro dela, uma força feita de amor e dor. Sem mais hesitar, Maria se virou para o encapuzado. Se é verdade que os sacrifícios têm poder, então vou oferecer a maior verdade que sei, ela declarou, a voz firme e decidida. Leve-a e me deixe ser livre, mas dê a ela uma chance de escapar do seu reino. O encapuzado ficou em silêncio, analisando suas palavras. O tempo pareceu parar, e a tensão no ar era palpável. O vento parou, e a sala escura mergulhou em um silêncio assustador, repleto de expectativa. Você realmente se atreve a oferecer tal acordo, Maria? Ele finalmente disse, a voz serpentina enrolando-se em volta dela como um sussurro maligno. E antes que Maria pudesse responder, a terra sob seus pés se abriu ainda mais, revelando uma fenda profunda e sombria. Você sabe o que está em jogo? A escolha está apenas começando. E assim a eterna dança entre amor e sacrifício começou, deixando Maria com uma única pergunta: até onde você realmente iria para salvar sua filha? A fenda se expandiu, engolindo o chão sob os pés de Maria. O encapuzado observava, em um misto de satisfação e expectativa. O silêncio era opressor, como se o próprio universo estivesse aguardando a decisão dela. Maria sentia o frio da escuridão tentar envolvê-la, puxando-a para o abismo. A cada segundo, a pressão aumentava como se a própria atmosfera estivesse ordando ao seu redor. A escolha é sua, Maria disse o encapuzado, quase sussurrando. Você pode sacrificar sua verdade, ou continuar presa a essa ilusão. O riso dele ressoava, reverberando nas sombras como uma chamada sedutora que a convidava a um destino sombrio. Ela olhou para a fenda, onde a escuridão parecia pulsar como um ser vivo. Lembranças de Ana a invadiram. Seus olhares, seus risos e a sensação de tê-la em seus braços. O desespero a consumia, mas havia algo dentro dela que reluzia, como uma luz tênue na escuridão. Eu estou pronta, bradou Maria. E nesse momento algo dentro dela se rompeu. O amor que sentia pela filha se transformou em uma convicção inabalável. Para resgatar Ana, teria que enfrentar a sua própria verdade e os traumas que a assombravam. Então venha, sacrifique-se, exclamou o encapuzado, um sorriso maligno contornando seu rosto encapuzado. Estou ansioso para ver o que você realmente é. Com um movimento brusco, Maria avançou em direção à fenda, segurando seu coração com firmeza. As criaturas sombrias a cercaram, gritos ensurdecedores ecoando ao seu redor. Elas estavam famintas, ávidas para devorar seu medo. Mas em meio ao terror, Maria sentiu a força de seu amor por Ana brotar como uma chama, e ela se sentiu invencível. Eu sou mais do que você pensa. Maria gritou, seus olhos brilhando com determinação. Eu não deixarei que você encontre minha fraqueza. Subitamente as sombras hesitaram, como se a luz delas ferisse. Um calor se espalhou, fazendo as criaturas gritarem enquanto recuavam. O encapuzado, surpreso, deu um passo atrás. Impressionante, Maria, minou minha confiança. Mas lembre-se, a escuridão sempre encontra uma forma de devorar a luz. Com uma rapidez inesperada, ele estendeu a mão, e a fenda começou a girar, arrastando tudo ao seu redor. Maria se agarrou ao momento de sanidade que ainda lhe restava. Uma ideia surgiu em sua mente como uma lâmina afiada. Me leve ao passado. Mostre-me minha verdade. Eu estou pronta. O sorriso do encapuzado desapareceu por um instante, seus olhos de fogo refletindo confusão. Então, a fenda começou a brilhar, como se estivesse respondendo ao seu chamado. A luz cresceu, dissolvendo as sombras, enquanto o campo sombrio mudava ao redor deles. As lembranças de sua infância, os momentos com Ana, tudo começou a girar como um redemoinho visual. Como um redemoinho. A realidade à sua volta se fragmentou em pedaços. Maria sentiu o vento forte, como se fosse lançada para um lugar muito diferente. Ao abrir os olhos, ela se viu em uma sala familiar, a antiga casa de sua infância. O ar estava carregado de lembranças, mas havia algo mais, uma sensação estranha e perturbadora que a acompanhava. A porta da frente estava entreaberta, e ela podia ouvir uma melodia distante, uma canção de ninar que a fazia tremer.
Maria hesitou, sentindo a necessidade de seguir a melodia, mas um frio intenso começou a invadir seu corpo. Era a sensação de que estava sendo observada. A presença não estava longe. Um movimento nas sombras capturou sua atenção, e ela se virou. A figura de uma mulher de cabelos longos e desfeitos emergiu das sombras, os olhos fixos nela. Era uma mulher que parecia estar perdida no tempo, um eco de um passado que Maria não conseguia reconhecer. Maria, você voltou, a mulher sussurrou, e a própria voz fez a pele da mulher arrepiar. Você precisa entender, nem tudo que brilha é ouro. E nem toda a verdade é libertadora. O terror se instalou na garganta de Maria, enquanto a figura avançava lentamente em sua direção. O que a mulher sabia? O que ela tinha a dizer que poderia mudar tudo novamente? A canção de ninar começava. Em um tom mais baixo, quase um lamento. Quem é você? Maria perguntou, seu coração batendo forte. A mulher parou, seu olhar triste se fixando em Maria. Eu sou quem você precisava ser. E nesse instante, o tempo pareceu parar, enquanto a verdade por trás daquela presença começava a se revelar, deixando Maria ainda mais em dúvida sobre qual caminho seguir. Correr, enfrentar, ou ouvir. Às vezes a liberdade não é o que se deseja. E a canção se intensificou, ecoando nos corredores, suas palavras distorcidas flutuando no ar. Até onde você irá para encontrar sua alma? O olhar da mulher a atravessava, penetrante como uma lâmina, e Maria sentiu que suas pernas tremiam. Cada passo da figura parecia ecoar na sala, e a canção de ninar se transformava em um coro de vozes sussurrantes, cada uma trazendo fragmentos de memórias que Maria tentava enterrar. Quem eu deveria ter sido? Ela pensou. O peso daquela pergunta a apertava o peito, seu coração acelerado ecoando nas paredes da velha casa. A verdade pode machucar, mas é a única caminho. A mulher agora estava mais próxima, seus olhos preenchidos por um profundo desespero. Neles, Maria viu reflexos de seu próprio medo e insegurança. A realidade da infância de Maria começou a fluir em visões confusas, risos de um tempo perdido, o cheiro do almoço que sua mãe cozinhava, e a sensação de estar segura. Porém, havia a escuridão encoberta nas sombras do lar. O que ela não queria lembrar parecia agora insistente. Por que você apareceu agora? Maria hesitou, sua voz mal saindo. O que você quer de mim? Você sabe. A mulher respondeu, e sua voz agora soava como um sussurro dolorido. Você está fugindo de quem realmente é. Eu sou sua lembrança, o que você sempre tentou esconder. As sombras ao redor começaram a se agitar, uma dança de espectros inquietos que se moviam ao compasso da canção melancólica. Maria sentiu seu estômago revirar enquanto a lembrança de um evento traumático, enterrado por tanto tempo, começava a emergir à superfície. Uma noite de tempestade, gritos ecoando pela casa, uma briga, o choro de uma criança. Ana, a mulher à sua frente estendeu a mão em um gesto, e Maria se viu puxada para aquela cena antiga. O coração disparado lutava em seu peito. A memória de sua dor não define quem você é. As sombras pareciam gritar, reforçando suas próprias palavras. A mulher com a voz suave concluiu, mas é a chave para sua libertação. Maria sentiu-se envolta numa cortina de nevoeiro, as sombras parecendo se aproximar mais, tocando sua pele com tentáculos frios. Se você não confrontar suas verdades, Ana ficará aprisionada. A mulher exclamou, fazendo Maria estremecer. Um parágrafo do passado passou como um flash na mente de Maria. O rosto de Ana, angustiado, desaparecendo em meio ao caos. Um momento que ela não conseguiu evitar, algo que a fragilizou. Renunciou à mulher que poderia ter sido por amor à filha. Mas o que era isso frente ao poder do amor que sentia? Era uma prisão ou um sacrifício? Maria soltou um grito, uma mistura de desespero e afirmação. Eu preciso ver, eu preciso saber. A casa parecia se fechar ao seu redor enquanto as paredes começavam a vibrar com a intensidade de suas emoções. Ela olhou para a mulher mais uma vez, agora próxima o suficiente para sentir seu calor. Meu passado não me dominará mais. A mulher sorriu, um sorriso afetuoso, mas no fundo havia tristeza. Então você precisa entender que cada verdade traz dor, mas também deixa espaço para o perdão. E então, a canção de ninar desmoronou, as vozes se transformando em uivos ensurdecedores, como uma tempestade prestes a eclodir. A sala girou, as sombras rodopiando como frenéticas, o tempo esmaecendo para dar lugar a um novo pesadelo. E no meio de todo o caos, Maria viu uma fenda se abrir na parede ao lado, pulsando com uma luz ofuscante. O que está lá? Ela gritou, o pânico subindo pela sua garganta. Eu tenho que ir. Eu preciso salvar Ana. A mulher hesitou, hesitando entre um aviso e um incentivo. Cuidado, Maria. Às vezes a verdade pode ser mais cruel do que a própria mentira. E nesse momento a luz a cegou,
fazendo Maria avançar em direção ao desconhecido. Mas antes de dar o último passo, uma sombra rasgou os ares, cortando sua determinação, uma voz ecoando: "Você está pronta para enfrentar a sua própria escuridão?" O pânico tomou conta dela de novo. O que exatamente aguardava na fenda que surgira? O que mais ela teria que enfrentar para finalmente se libertar e encontrar sua filha? A verdade estava ao seu alcance, ou talvez fosse a sua ruína. Maria hesitou por um instante, a luz ofuscante parecendo convidativa e aterradora ao mesmo tempo. A pulsação da fenda vibrava como um coração gemendo, chamando-a para o desconhecido. Atrás dela, o murmúrio da mulher se dissipava, ecoando em um lamento que balançava nas paredes. Cuidado! A verdade pode arruinar. Mas suas palavras eram agora apenas um sussurro distante, eclipsadas pela urgência que clamava em sua alma. Ana estava lá em algum lugar, presos em alguma sombra que Maria não conseguia visualizar. A culpa a empurrava para frente. Não havia escolha, não havia outro caminho. Tomando uma respiração funda, ela deu um passo à frente, atravessando a fenda. O mundo ao seu redor mudou em um segundo. A luz branca queimou seus olhos, e Maria se viu em um cenário familiar, mas distorcido. Era a sala da sua infância, mas tudo estava desbotado, como um sonho que desmoronava. As paredes estavam cobertas de fotos empoeiradas, rostos uma vez felizes agora se parecendo com máscaras tristes. Sua mãe e seu pai, e entre eles Ana, a garotinha que Maria não conseguia salvar. Em cada olhar, havia uma acusação silenciosa. "Para onde você foi, Maria?" O som era a voz de Ana, uma mistura de desespero e desprezo. Maria virou-se abruptamente, a voz ressoando ao seu redor como uma canção sinistra. A garotinha estava diante dela, mas com uma expressão que Maria não reconhecia. Os olhos grandes e inocentes estavam opacos, como se a luz tivesse sido drenada deles. Eu só queria te proteger." Maria gritou, mas as palavras pareciam se perder na escuridão crescente. "Proteger? Você me deixou." Ana disparou, garotinha tão pequena, mas sua presença era esmagadora. As sombras começaram a se estender, se contorcendo como serpentes, cercando Maria. A sala se apertava, os rostos nas fotos agora se moviam, suas bocas se abrindo em gritos silenciosos de dor e mágoa. "Você não pode fugir mais!" Ana exclamou e as paredes se fecharam, o espaço tornando-se ainda mais claustrofóbico. Os ecos das vozes tristes preenchiam o ar, criando um coro que ecoava em seus ouvidos. "Diga a verdade! Você não pode me salvar se não se salvar primeiro." Maria sentiu como se o tempo congelasse, cada respiração se transformando em um desafio. O que ela havia feito? A fuga às escolhas, o desejo de ignorar a dor. A escuridão se aproximava, a luz se apagando lentamente, coberta pelo desespero. Neste momento, ela entendeu que o perdão que buscava não era apenas para Ana, mas para si mesma. "Eu estou pronta. Eu aceitarei a verdade." As palavras saíram de sua boca como um rugido. Uma onda de coragem a envolveu, dissipando parte do medo. As sombras hesitaram, mas então, uma nova figura apareceu, a mulher do olhar penetrante, agora com um semblante mais claro. "Você não está sozinha, Maria. A batalha é sua, mas eu estarei aqui sempre." A presença da mulher criava um espaço de luz em meio a tudo isso. Olhando para a garotinha à sua frente, Maria se aproximou. "Ana, eu sinto muito. Eu falei com você, mas eu quero que você saiba que estou aqui agora." E com esse gesto, Maria sentiu a conexão com a criança se fortalecer, uma pontada de esperança luminosa iluminando as sombras. Mas antes que pudesse abraçar a verdade, uma nova onda de escuridão explodiu à sua volta, e a sala começou a se desmanchar. "Prepare-se, Maria. A verdade que você descobrirá será a linha entre o perdão e a condenação." A mulher advertiu, e antes que Maria pudesse absorver as palavras, tudo ao seu redor desmoronou em um turbilhão de luz e trevas. Quando a sala finalmente se estabilizou, Maria se viu diante de uma nova porta pesada e gasta. Um símbolo estranho estava gravado na madeira, um olho. E ao abrir, ela ouviu um sussurro suave. "A verdade não é o que você espera. O que está além pode ser ainda mais aterrorizante." A solidão a envolveu. O que ela encontraria por trás daquela porta? Ana estava segura ou era apenas uma ilusão a mais? Maria engoliu em seco, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A coragem que havia encontrado a levaria adiante? Maria empurrou a porta com as mãos trêmulas, a madeira rangendo como se também estivesse angustiada. O ambiente que se abriu diante dela era completamente diferente. Mais uma vez ela estava em um lugar familiar, mas modificado, como se os ecos do passado e do presente estivessem colidindo. Era a casa da avó, mas a atmosfera era pesada, saturada de memórias e de uma sensação de luto. Imediatamente,
O cheiro de comida caseira invadiu seu nariz, remetendo a memórias de um tempo em que tudo parecia simples e seguro. Mas havia algo errado. As paredes estavam manchadas, e as sombras pareciam dançar de maneira inquietante, como se estivessem vivas. Lembranças de risadas misturavam-se ao lamento, criando um pano de fundo que drenava sua energia. Ana! Maria gritou, a voz ecoando em cada canto da casa. A certeza de que sua filha estava lá em algum lugar a impulsionava, mas o medo a paralisava. Nesse momento a porta se fechou com um estrondo, isolando-a de qualquer possibilidade de fuga. O nível de terror subiu, e uma lâmina de desespero cortou seu coração. No fundo da sala, uma figura familiar começou a se formar nas sombras. Era a mulher que ela tinha encontrado na outra dimensão, mas seu olhar parecia mais sólido, como se houvesse quebrado algumas correntes invisíveis. Maria, você finalmente chegou, disse a mulher, a voz como um bálsamo em meio ao caos. Você pode ajudar? Onde está a Ana? Maria implorou, a necessidade pulsando em cada sílaba. A mulher hesitou, os olhos fixos em Maria, como se estivesse pesando suas palavras. Ana está aqui, mas para alcançá-la, você precisa enfrentar suas verdades. Esta casa guarda segredos que você deve desenterrar antes que o tempo se esgote. Com um movimento delicado, a mulher levou Maria até um espaço que parecia ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. Era o velho quarto de sua avó, cheio de objetos empoeirados e caixas esquecidas. Maria se lembrou de como passava horas lá, ouvindo histórias de coragem, amor e, mais importante, de sacrifício. Olhe para as memórias, sentenciou a mulher. Elas têm mais poder do que você imagina. Maria começou a tocar as pequenas coisas, cada objeto despertando ecos de memória que a levaram a revisitar momentos de dor e alegria. Então, a imagem de Ana apareceu em sua mente pequena, com um sorriso inocente e um olhar que implorava por proteção. Mas logo, a expressão de sua filha mudou, transformando-se em angústia. Eu deveria ter sido mais forte, pensou Maria, e a culpa a envolveu como um manto pesado. A mulher a observava, e como se soubesse o que se passava na mente de Maria, falou suavemente. O passado não define quem você é, mas você não pode escapar dele. Encare-o. A cada lembrança que pulava, Maria sentia-se mais próxima de entender. Um estalo de raiva, um momento de medos, e então, a figura da mãe surgiu em sua mente. Ela nunca me perdoou, sussurrou Maria, uma súbita percepção a atingindo como um raio. E eu nunca me perdoei. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, o peso da verdade finalmente rompendo a barreira que ela havia construído ao longo dos anos. Liberte-se desse peso, a mulher disse, com um incentivo quase místico. A única maneira de salvar Ana é salvar a si mesma. Você deve perdoar. Os objetos ao redor começaram a vibrar com a intensidade da emoção de Maria. Ela olhou para o espelho quebrado que estava na prateleira, os pedaços refazendo a imagem de sua vida até esse ponto. As vozes começaram a ecoar. Liberdade, não fuja. Elas não eram apenas ecos de dor, mas também de esperança. Com um grito visceral, Maria confrontou a verdade. Eu perdoarei. Eu perdoo a dor, as escolhas e a mim mesma. Nesse momento, uma luz intensa irrompeu do espelho, fazendo as sombras recuarem. As paredes da casa se tornaram mais leves, e a figura da mulher sorriu, agora totalmente iluminada. Você fez isso. Agora vá e busque sua filha. Maria correu pelo corredor, o peso que a oprimia sumindo lentamente. Ela conhecia o caminho, seguia instintivamente cada curva, cada porta. O som familiar da voz de Ana chamava por ela como um mantra de esperança que começava a restaurar sua força. Mãe, mãe, onde você está? Ela abriu uma porta de uma vez e então a visão a atingiu com a força de 1000 tempestades. Ana estava no centro da sala, cercada por nuvens escuras, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, eu não posso sair daqui. Eles estão me segurando. Maria estendeu a mão. Acalme-se, eu estou aqui. Eu vou te tirar desse lugar. Assim que suas mãos se tocaram, uma onda de luz irrompeu entre elas, uma conexão inquebrantável cimentada pelo amor e pelo perdão. As sombras gritavam, mas Maria sentia-se mais poderosa do que jamais esteve. A presença do encapuzado começou a se desfazer na luz crescente, seus olhos preenchidos por um terror que ele mesmo causou. Não. O que vocês fizeram? Não. Estamos livres de você. Maria gritou, e com um ato de determinação puxou Ana para fora do alcance dele. As sombras rugiram e evaporaram como fumaça ao sol, e a luz envolveu mãe e filha. Antes que percebessem, estavam de volta na fazenda, a tempestade já se afastando. O ar estava limpo, e o céu uma aquarela radiante de azuis e dourados. As pessoas do vilarejo olharam surpresas e, por certo, aliviadas. O que aconteceu?
Maria não tinha certeza, mas sabia que as trevas se dissiparam. Ela olhou para Ana, que a observava com um sorriso. Mãe, nós conseguimos. Sim, meu amor, nós conseguimos. Agora vamos voltar para casa e enfrentar tudo isso juntas. Assim, Maria e Ana caminharam em direção ao amanhecer, a vida pulsando novamente ao seu redor. A fazenda, agora cheia de vida e luz, prometia novos começos. E no fundo, Maria sabia que a luta contra a escuridão poderia ser eterna, mas com coragem, amor e verdade, elas já tinham encontrado a força necessária para se protegerem e principalmente para se libertarem. Agora, se você ficou até aqui e se emocionou com essa história de terror e superação, eu preciso que você inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora, isso ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.